Hello! Bora dar início a mais uma live e hoje a gente tem uma convidada especial, a Amanda Zolini, para a gente conversar sobre como despertar a nossa energia sexual no nosso dia a dia. Eu sei que quando a gente pensa em energia sexual, a primeira coisa que nos vem à mente é sexo, prazer, autotoque, por aí temas variados nesse sentido. E é muito interessante que quando a gente começa então a expandir a nossa mente para o que de fato é energia sexual e o quanto que ela está presente na nossa vida, inclusive a desconexão com o prazer no nosso dia a dia, é o que nos limita, bloqueia para vivenciar a nossa sexualidade, a nossa intimidade na sua potência. Isso começa a transformar o nosso olhar e a potência que a gente pode acessá-la, inclusive trazendo para a nossa vida uma sensação muito mais de liberdade, poder pessoal, amor próprio e, sem sombra de dúvidas, autenticidade, porque se tem algo que trava e bloqueia o nosso corpo, é quando a gente começa a criar caminhos e mecanismos de anestesia e desconexão com a vida, com o prazer e também com a nossa intimidade, a nossa sexualidade. Então eu vou abrir aqui para aceitar a Amanda. É uma querida amiga minha de muitos anos, inclusive, né? E que ela trabalha então com astrologia, tantra e yoga das emoções e por aí uma série de técnicas que tem esse foco, a integração da nossa energia sexual no nosso dia a dia, colocar em prática o tantra no nosso dia a dia. Aqui não está indo muito o convite, Amanda. Deixa eu ver se consigo te mandar. Vou cancelar e enviar. Será que agora vai? Enquanto isso, enquanto eu espero vocês chegarem, me contem como é que vocês estão e se vocês já são pessoas que conseguem se conectar com a energia sexual no dia a dia. Também quero saber como que é para vocês a energia sexual, como que tá o desejo de vocês hoje. Mandinha, me dá um toque se você conseguiu ou não receber o convite para te aceitar aqui. Enquanto isso, a gente pode ir conversando. Então, como eu comecei aqui, né, a nossa live, para mim é muito interessante falar sobre energia sexual, porque normalmente as pessoas, né, a primeira coisa que nos vem à mente quando a gente fala de energia sexual é logo limitar a nossa mente ao sexo. E sim, é maravilhoso, você merece, eu mereço, todos nós merecemos a multiorgasmia. Só que a gente é conduzido muitas vezes a pensar na energia sexual e ao sexo de uma forma como se aqui estou vivendo meu dia, estresse, ansiedade, desconexão, e de repente essa chavinha vai virar em toda a intensidade, o prazer vai brotar, que o desejo será espontâneo. E às vezes a gente não percebe o quanto que essa ausência de cultivo no nosso dia a dia, da nossa energia sexual, não só está fazendo com que a gente perca a nossa vitalidade, então essa força de vida, e é muito forte se a gente parar para pensar. Oi, Manda! Olha, não sei porque sempre acontece isso na nossa live. É só com a nossa live, É só cara. eles aparecer para virar tudo. Gente, é incrível. Eu não consigo inverter a câmera. Vai vendo. Será que se sair e entrar novamente dá certo? Vamos ver. Pera lá, vou fazer isso. Bora lá. Vamos tentar novamente. Vamos lá, mandar aqui. E para mim é bem forte, então, a gente falar sobre isso, né? Como eu estava falando anteriormente, enquanto a Amanda vai se preparando para entrar, que muitas vezes a gente quer que as coisas virem a chave e de repente brote prazer, brote esse desejo de uma forma que a gente não percebe que o nosso corpo é extremamente inteligente e que a energia sexual sempre vai estar presente. E que muitas vezes essa baixa desejo, muitas vezes essa desconexão, essa sensação de que não está fluindo e que está travada, porque provavelmente você sempre vai ter energia sexual, isso é importante eu te dizer, mas provavelmente a sua energia sexual e o seu corpo está canalizando ela muito mais para te revitalizar e te nutrir. Então, quando a gente começa a usar de uma forma mais certeira a nossa energia sexual para cultivar esse prazer no nosso dia a dia, se autorregular, fica muito mais fácil ir para a sexualidade, ir para o sexo, ir para o autotoque, ser muito mais fluido o prazer do que necessariamente a gente esperar que as coisas aconteçam, virar a chave quando a gente está totalmente desconectado da nossa vida, dos nossos impulsos internos.
E Mandinha, dá um toque aqui, como é que você tá? Vamos mandar aqui novamente o convite. E eu gosto muito da visão e da percepção, então, da Amanda, em torno desse tema, de como que a gente pode colocar, então, essas práticas corporais de tantra, de alquimia sexual, de energia sexual no nosso dia a dia, para então, tá, como que a gente vai se nutrir do prazer e sim, como que isso vai reverberar em todas as áreas da nossa vida e na nossa sexualidade. Então, seja mais do que bem-vinda, Amanda. Faz tempo que você aparece aqui, né, bonita? Faz tempo. E, Amanda, eu já te conheço há algum tempo, né? E eu gostaria que você se apresentasse. Eu fiz aqui uma mini apresentação para o pessoal e depois me contem também quem está aqui assistindo a aula, né, a live, se tá bom o som e a imagem para a gente dar continuidade. Mas eu já te conheço, eu já vivenciei, eu já conheço você e o Ri, já recebi massagem do Ri, já tive a oportunidade de fazer uma sessão astrológica com a Amanda. A gente já se conhece anos a fio, ela sabe tudo os patuais, sabe o quanto que, assim, pra mim pega quando o pessoal fala que eu sou uma capricorniana por detrás dessa aparência libriana, leonina, né? O dia que eu fiquei chocada. Gente, só tenho cara de boazinha, louca. Né? Então eu já te conheço um pouquinho, mas por que não você se apresentar pra galera, hein? Então vamos lá. Boa noite, pessoas orgásticas, maravilhosas desse Brasil. Quem não me conhece, sou Amanda. Minha formação acadêmica foi em fisioterapia, porém outros cursos foram surgindo e me levando para outros caminhos, né? No último ano da fisioterapia eu conheci o yoga, acabei fazendo a minha formação de yoga juntamente com a formação de físio. E o yoga me puxou para outros lugares, né? O yoga foi me levando para diversos tipos de cursos que falavam de energia, de chakras, de centros, de equilíbrio, até que aí eu caí na astrologia, e hoje o meu trabalho, né, é trabalhar com a sexualidade, mas de uma forma um pouco diferente. Trabalhar com essa energia sexual, mas dentro do contexto do yoga e dentro do contexto da astrologia. Uhum. O som tá um pouquinho. Eu não sei se é aqui, mas parece que tá dando eco. Depois me contem quem tá aqui assistindo a live, mas dá pra te entender super bem, tá bom? Tá. Mas qualquer coisa, um pouquinho mais tarde. Posso colocar o fone de ouvido para ver se melhora. Sim, a gente pode tentar. Eu até tentei tirar o meu aqui pra gente ouvir. O som dela não tá muito bem. Talvez se colocar o fone de ouvido fique um pouquinho melhor. Deixa eu pegar. Eu acabei deixando ali na outra sala. Rapidinho. Perfeito, obrigada, meninas. Eu vou colocar aqui meu fone também para melhorar. E é bem forte, né? Eu conheço o trabalho da Amanda, a gente se conhece há muitos anos, né? E é bem interessante, porque então a gente começa a ver que esses mundos, eles... A energia sexual não está separada, ela não está... A gente é ensinado que a nossa sexualidade vai para um lado, que a nossa vida inteira vai para outro, e na verdade está tudo integrado. E enquanto a Amanda vai vindo, né, vai chegando, eu gosto muito então dessa percepção que o Tantra traz, né, que muitas vezes a gente na nossa sociedade então vai ensinando que sempre algo externo fará por nós, algo tem que despertar em nós, e na verdade o que eu percebo que tanto o Tantra quanto o Yoga, quanto, né, o Tantra e o Yoga eles têm a mesma base, né, eles são, a origem deles está integrada, mas eu percebo também que a alquimia sexual tudo vem do corpo e esse redespertar da nossa força sexual de diferentes maneiras, sendo a gente querendo a intimidade ou não. E o que eu percebo, pelo menos para mim, é que quanto mais em contato com o corpo, mais em contato com essa força sexual, mais energia a gente tem. E eu percebo, vou explicar aqui para o pessoal como que eu vejo a energia sexual, eu quero ver também, né, se para você faz algum sentido, como que é a sua percepção do trabalho, né, Amanda? Mas eu percebo que muitas vezes a gente logo associa que energia sexual é sinônimo de energia de vida. E sim, ela é uma energia muito forte que vai gerar essa vitalidade. Mas ao mesmo tempo, quando nos falta consciência, se a gente não presta atenção onde que estão as nossas culpas, as nossas vergonhas e nossos medos, a gente não percebe que aí existe um escape dessa vitalidade, um escape
dessa energia sexual. E o que eu percebo é que quando em contato com a nossa força sexual, quando a gente coloca ela nesse modus operandi de soltar, porque ela abre, ela libera, o orgasmo é isso, é uma grande entrega ao fluir, ao sentir, que gera essa informação no corpo de sensação que vai despertando, então, essa força de vitalidade. Então, para a gente sentir o prazer, para sentir a vida, para sentir esse impulso de criar e se dar permissão de ir para a vida, é necessário que algo seja solto, algo seja liberado. Então, ao meu ver, a energia sexual, antes de ser uma energia vital, antes de ser qualquer coisa, é uma energia de profunda cura que vai requerer que a gente entre nesse espaço de profunda sinceridade e honestidade com as nossas mazelas, com as nossas sombras, mas também os nossos potenciais. E acho que essa força de autenticidade, né? Tanto deve Sim. ser, tem que ser, que nos limita e faz com que a gente fique muito mais na ideia do que é o sexo, do que a vida, do que deveria ser, se estão me julgando ou não, do que necessariamente de assumir esse lugar, sem ter que provar, mas sentindo e construindo essa força interna. E eu gostaria de saber como que para você é a energia sexual, como que você vê então alinhar dela no yoga, na astrologia, porque convenhamos, pouquíssimas pessoas vão falar sobre energia sexual, tantra e astrologia com Dona Amanda. A gente É pode já integrar verdade. nesse assunto também. É verdade. Bom, para mim, assim, quando a gente fala culturalmente, realmente na nossa cultura, a gente não foi ensinado o que é energia sexual além de uma troca sexual com outra pessoa. Então, todo o E bem nosso escassa, né? contexto, e bem escassa, e todo o nosso contexto, as nossas crenças, então, em relação a essa energia, quando alguém escuta falar energia sexual, é como se a mente já fizesse a conexão puxando o outro, puxando numa relação, num contato com o outro, em relação ao sexo, né? Energia sexual já trazendo essa informação para dentro do sexo, da troca com o outro, com o prazer com o outro. E para mim foi uma grande revelação quando eu estive lá na Índia e tive o meu primeiro contato com a prática de Kundalini Yoga, que foi aonde eu aprendi que a gente consegue movimentar a nossa energia sexual através de uma respiração, através de um movimento com o corpo. E aí eu entendi, opa, então pera lá, então energia sexual tem mais coisa aí que eu não tô sabendo, né? Além dessa troca com o outro, né? Que é exatamente ainda muito escassa, muito com pouca informação, baseado em algo que não tem equilíbrio para ambas as pessoas que estão se envolvendo nessa troca. Falta algo, né? Então eu falei assim, nossa, o que mais que tem aí? Então, a partir daquela experiência que eu tive ali, me trouxe muita energia para ir buscar mais e entender mais sobre a energia sexual e começar a estudar e começar a colocar isso em prática no dia a dia, né? De trazer esse contato com essa minha energia no dia a dia. Então, através desses estudos, eu compreendi que exatamente a gente pode utilizar a nossa energia sexual apenas no instinto, que é o que nós já estamos acostumados e isso acontece de forma automática, né? Que é essa necessidade de liberar uma tensão, de extravasar ou de ter uma troca com o outro, ou eu posso utilizar isso como uma pulsão de vida. E aí entra nesse formato que eu entendo que a energia sexual, ela me traz vida, ela dá vida, ela me traz vida, ela me preenche, ela me transborda. E aí você entender, então, mas como que eu faço isso sem ter o contato com outra pessoa? Como, né, me transbordar, me preencher dessa vida, dessa energia, dessa vitalidade, sem estar sentindo prazer com outro ou tendo uma troca com outro. Então, através do yoga, a gente, né, no meu contexto, dentro do meu trabalho, a gente aprende a movimentar, a sentir essa energia através de movimentos muito simples, através de respirações muito simples, que já ativa, acorda essa energia dentro de nós e espalha ela pelo nosso corpo, né? Já trazendo o gancho aqui da astrologia também, dentro da astrologia, quando a gente está estudando o mapa astral da pessoa, para a gente entender também como ela lida com essa expressão sexual, que todos nós temos uma expressão sexual, independente do sexo, da troca,
A gente vai analisar Marte, que vai falar da nossa força sexual, da nossa expressão sexual. Adoro plantar Né? isso. Aquela coisa. A gente vai analisar o Marte de cada um, porque é isso. A gente pode falar de sexualidade ou de expressão sexual também, que é essa força vital, essa pulsão, de uma forma muito generalizada. Só que cada um vai vivenciar isso através da sua marquinha. Daquele contexto que ele traz também dentro dos seus registros, né? Que tipo de informação que ele traz ali no seu DNA astral que fala sobre sua expressão sexual. Às vezes, né, ela tá oprimindo essa força sexual que está dentro dela por algum tipo de medo, por algum tipo de trauma que já aconteceu no passado. Ou ela está tentando fazer o oposto do que está ali e não está sendo confortável, está sendo totalmente desconfortável. Então, entender a nossa expressão sexual através da astrologia é estudar o nosso Marte. Além do Marte, a gente pode ver a casa 8 do mapa dessa pessoa que fala de sexualidade. A gente pode ver onde está Escorpião, dessa pessoa que Escorpião é regido por Marte e é super sexual. A gente também pode ver onde está Áries no mapa astral dessa pessoa. Tudo isso vai formar o mapa sexual dessa pessoa. E se a gente for mais a fundo dentro desse mapa, tem também Eros, que você consegue identificar o Eros dessa pessoa dentro do mapa dela. Então, é muita coisa, é muita informação, né? Mas tudo traz essa impressão, essa expressão sexual de cada um. Acho que eu resumi um pouquinho, trazendo um pouco de tudo. Sim, e é muito interessante, né? Então, porque eu vejo que assim como a gente é na cama, a gente é na vida. E o que eu percebo é que muitas vezes a gente, assim como a gente cria tantos deve ser, tem que ser no sexo, a gente também cria tantas essas, eu vou falar paranoias, mas esses automatismos de como que a gente tem que se comportar, essa preocupação constante de como que outras pessoas vão nos enxergar, que vão nos roubando também essa expressão mais autêntica. E eu percebo que a gente tem essa, assim como o sexo, quando você estava comentando, né? Essa busca rápida pela descarga, que também, querendo ou não, é uma grande referência da própria pornografia, né? É a grande referência consciente ou inconsciente da nossa sociedade do que é o sexo, sendo que ela desconecta totalmente da realidade de como o corpo funciona e da conexão com outro ser humano. Porque o sexo, querendo ou não, para realmente despertar e haver a conexão que a gente tanto busca, né, muitas vezes, pelo menos eu busco, acredito que Amanda busca, que outras mulheres com quem eu trabalho buscam, né, essa conexão com prazer, essa conexão com parceiro, parceira, parceiro, a gente demanda uma desaceleração que leva a gente à vulnerabilidade, que não é sinal de fraqueza, mas sim de autenticidade e baixar nossas barreiras. E o que eu percebo é que quando a gente entra nessas práticas, então, de alquimia sexual, de tantra, de yoga, para despertar essa força sexual, é o que mais ela nos convida a fazer. Isso, sim, tem um potencial muito grande de transformar a nossa intimidade, a nossa vida sexual, sim, mas também acho que é a nossa própria percepção da vida, porque entrar nesse espaço, então, de respirar e movimentar é um convite para a gente soltar várias armaduras que a gente foi criando. E quando eu falo armadura, gente, é muito esses mecanismos da nossa história que a gente aprendeu a desenvolver, do que é certo, o que é errado, o que surgiu com medo, dessa repressão da nossa raiva, a dificuldade que às vezes a gente tem de lidar com as nossas histórias de dor, como a tristeza, né? Que é difícil a gente sentir, às vezes a gente não quer sentir isso, mas elas estão contando coisas muito potentes. E muitas vezes a gente aprende que precisa reprimir essas emoções negativas, e não são negativas, são viscerais do ser humano. É essencial para a gente manter conectado com a nossa autenticidade e começar a perceber os limites, as histórias, a necessidade de acolhimento, a necessidade de desaguar, a necessidade de sentir. E eu percebo, então, que a gente vive um pouquinho anestesiado. Pouquinho não, bastante anestesiado, porque se a gente quer sentir prazer, mas precisa ser rápido, porque o que acontece quando a gente cultiva, quando a gente se conecta? A gente sente com intensidade. O que acontece quando a gente vai para uma prática de respiração, uma prática de yoga? A gente vai percebendo que tinha muita coisa ali estancada. Então a gente começa a abrir essa comporta de sentir. E às vezes a gente começa a desenvolver na nossa sociedade, então, comportamentos
né, para anestesiar ou começar a sentir algo, né? Então a necessidade de coisas sempre muito intensas, né? Coisas que fazem a gente se sentir vivo dentro de um automatismo e uma anestesia no nosso dia a dia. E no sexo a mesma coisa, a gente busca rapidamente o orgasmo em busca da conexão. Mas pasme, a maior parte das mulheres com quem eu trabalho que já alcançam o orgasmo, elas não se sentem mais conectadas com o outro. Porque nessa briga não dá tempo de conectar, não dá tempo de respirar e acaba querendo chegar mais rápido do que o outro do que necessariamente conectar. Porque a gente foi ensinado que isso era sexo. E daí vai se perdendo algo, vai se perdendo essa intimidade. Mas o que a gente acaba esquecendo que essa intimidade já meio que foi sendo desfeita da ausência de conexão com nós mesmos e essas emoções. E é muito interessante porque parte do trabalho da Amanda é também o yoga das emoções, se eu não me engano, né, Amanda? Você pode explicar um pouquinho melhor. E eu gostaria de saber, Sim. então, para você, a relação do yoga das emoções com a força sexual, como que isso é tão importante também, né, para a gente levar para áreas da vida e como que acaba trazendo também para nossa intimidade. Sim, bora lá. Bom, para eu explicar um pouquinho sobre o yoga das emoções, eu tenho que falar um pouquinho dos chakras. Porque o yoga das emoções é exatamente trabalhar sobre a limpeza dos chakras, né? Os chakras são os nossos centros de energias, que a maioria das pessoas já escutaram em algum Em momento algum momento, falar. Em algum momento, chakras, né? Aqueles pontos coloridinhos no centro da coluna, mas eles estão ali com a função de captar as energias o tempo todo do seu ambiente, da sua vida, de armazenar memórias, de armazenar emoções. E é a nossa Kundalini, que a gente chama de energia sexual, energia vital, ela passa por onde? Ela caminha por onde? Pelos nossos centros energéticos. Quando a gente está falando em movimentar a nossa força, nesse contexto, nesse sentido de pulsão de vida, para que eu sinta essa vida, esse tesão por mim, pelo meu corpo, esse prazer que vai além desse prazer superficial, rápido, um prazer muito mais profundo, a gente está falando desses chakras estarem livres, com passagem para que essa energia se movimente sobre eles. Quando esses chakras eles não estão livres, eu vou falar até que uma palavra mais feia, tudo embosteado, tudo entupido, é que nem de um uma monte de... mangueira, tá cheio de buraco. Então ela vai Exato! escapando. Exato. Então, ou tá tudo escapando, ou tá tudo travado, entupido, né? Dessas emoções não trabalhadas, dessas emoções que eu não quis sentir, que aí foi ali ficando oculto, enterradas. Essa energia ela tem uma dificuldade de subir sobre esses chakras, então eu vou ter mais dificuldade de sentir um prazer mais profundo e duradouro na minha vida. Então, por isso eu também vou ter a necessidade de buscar prazeres mais rápidos e superficiais, seja no sexo, seja na comida, seja em drogas, tudo aquilo que me traga uma sensação de alívio mais rápido. Mas exato, de euforia. Então, quando eu começo a trazer esse trabalho, que aí eu chamo de yoga das emoções ou yoga para os chakras, é para a gente começar a liberar todas essas emoções que estão entupindo esses centros energéticos. Então, a gente vai trabalhar sobre essas energias mais densas, vai desentupindo, vai liberando, vai destruindo, vai descriando, para que vá abrindo espaço para que aí sim eu consiga trabalhar com mais facilidade a movimentação da minha energia. Então, o yoga das emoções é a gente levar a pessoa a sentir tudo aquilo que ela reprimiu e escondeu por muito tempo. A raiva, o medo, a culpa, a vergonha. Então, a gente colocar isso para fora através de uma série de movimentos e respirações combinadas a esses movimentos que vão levar ela a sentir essa raiva, essa ira, sentir essa vergonha, mas que vão fazer com que ela expresse tudo isso, com que ela coloque tudo isso para fora, que é exatamente o que gera um bloqueio, uma trava dela sentir o prazer na vida dela movimentar essa energia de pulsão de vida na vida dela.
E é bem legal você falar isso, porque, né, a gente tende a anular essas emoções porque a gente não quer sentir. Só que se a gente não se permite sentir, a gente continua sentindo da mesma forma, mas elas não são sentidas de uma forma tão aparente, mas ela continua regendo a nossa vida. E um exemplo muito claro, por exemplo, é reprimir a raiva. A raiva, a gente acredita, só vê a pessoa explosiva que parece muito agressiva e que está raivosa. Então a gente vê o comportamento como se a pessoa fosse só isso. Mas a raiva, no instinto mais primal, o que ela está falando? Que alguém está atravessando o seu limite. Que alguém está forçando a barra. Que alguém está atravessando algo que para você não é bacana. A gente sente raiva estando explosiva quando a gente explode. As pessoas só vêm nesse lugar, mas não quer dizer que uma pessoa que está sendo atravessada não sinta raiva. Sente, mas reprime. E daí o que acontece é que a gente sempre coloca como certo ou errado. E a gente continua vivendo isso, porque a gente sente culpa, se explode, segura, 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 até que né, mostra as garrinhas. Ou então fica ali naquela vítima, na vítima, na vítima, na vítima. Mas nunca num lugar de o que você está querendo me dizer e por que diacho eu tô continuando sustentando isso? E olha só que interessante, a raiva quando bem canalizada, ela é ótima para aumentar o desejo, é ótimo para você se expressar na sexualidade de uma forma saudável. Porque se você já sabe que você não tolera, por que de acho você continua aceitando? E aqui eu sei que vai ser pesado o que eu vou falar, mas aceitar transar sem ter vontade, aceitar ser penetrado antes do tempo, aceitar que as pessoas não ouçam aquilo que você não quer e que você está dizendo que isso não está disponível. Meu corpo não está disponível para aquilo. E a mesma coisa fora na vida. Por exemplo, eu não tolero, e é uma coisa que eu estou banindo cada vez mais, ouvir reclamação o dia inteiro. Gente, você não quer resolver? Meu ouvido não é pinico. Não dá. Minha energia não está disponível para isso. Meu corpo não está disponível para isso. Percebe? Então, é ruim sentir raiva? É desafiador sentir, porque é uma energia de fogo. Mas quando a gente tem espaços de segurança, a gente não fica travado em ficar sentindo raiva e sem sair desse estado. O que eu vejo que é muito parecido no meu trabalho, o meu trabalho com o da Amanda, é que a gente, de uma forma ou de outra, ajuda a sentir, expressar e a fluir. Acho que é o nome, talvez, eu não sei como que você fala, né, Amanda? Mas acho que é integrar isso como qual é a sabedoria por detrás dessa emoção que ficou tanto tempo reprimida. Porque se a gente não se permite ter essa compreensão que não é racional, é corporal, como é que eu sei que isso não é mais tolerável? Como é que eu sei que isso daqui não tá bom para mim? E a gente continua entrando nesses ciclos viciosos, né? Seja de parceiro, relacionamento atrás de relacionamento, às vezes de amizades que não estão tão bacanas. Porque o que conecta esse magnetismo é a sua força sexual. Não é? Sim, você sente prazer exato. com a pessoa com quem você gosta de conversar, compartilhar. Você se sente seguro para contar sua vida para Amanda. A Elisa, no caso, né? Já escancara ela toda. Você se sente seguro para ter vontade de se conectar. Só que se eu não identifico o que para mim é tolerável, o que não, como que fica? É como se isso vai me roubando energia, isso vai me desgastando. Conseguem compreender isso? Sim, Faz sentido, fazendo, Amanda? faz. Fazendo já um link, né, com o seu Marte em Libra. É muito libriana isso, né, gente? Porque exatamente, ó, o Marte, ele representa a nossa energia sexual. Só que o Marte, ele também representa a nossa raiva. Ou seja, a Dé tá aqui, tá falando que o Marte dela também é em Libra. A gente, assim, super Vênus, né, André? Se eu não me engano, a Dea é taurina, não é? É o solzinho em touro. Bom, então lá, o Marte, ele representa sexualidade, mas ele também representa a nossa expressão de ira. Ou seja, então a gente já começa a entender que energia sexual e raiva e ira estão bem atreladas, estão bem próximas uma da outra. Exatamente, quando a gente não expressa isso, isso vai virar também uma expressão sexual doentia. Quando a gente não trabalha o nosso Marte, a nossa raiva, a nossa ira, então a gente não vai entender que energia sexual
com o outro é uma conexão, é uma penetração na alma. Então a gente só vai entender que o outro é o meu lixo, o meu latão de lixo, onde eu vou lá e extravaso todo o meu lixo emocional, libero toda a minha tensão emocional, principalmente, né? O arquétipo masculino, o homem, ele usa também muito a mulher quando ele não passa por essa conscientização como um objeto para extravasar a tensão, a ira, a raiva contida, aquele estresse contido no corpo dele, né? E aí, pegando o gancho do Marte em Libra, o que acontece? O Libra, ele é um signo regido pela energia do amor. Ele é muito mais fofinho. O Libra é aquele cara que quer ser paz e amor, equilíbrio. Eu não quero guerra, eu não quero briga, eu não quero discussão, eu não quero conflito. Porque, na verdade, o planeta que rege Libra mesmo é o planeta Vênus, o oposto do planeta Marte. O planeta Vênus é o planeta do amor, de toda aquela coisa gostosa, fofa. Só que Marte é o cara que entra dando putapé, chutando, destruindo, brigando. Só que quando ele vem num signo de amor, então é como se realmente a pessoa ela não consegue extravasar essa raiva. Ela não consegue colocar isso para fora. E muitas vezes ela vai ficar quieta e não entender qual que é o limite dela para que não aconteça conflitos dentro da relação, para que não haja guerra. Então vamos pensar assim, a Elisa lá atrás, sem todo o conhecimento que ela tinha de Tantra, sem o conhecimento de astrologia, só cedeu e se ferrou. Gente, só para contextualizar para vocês, pensa no ser humano que demorava assim anos para sair de relação, porque era difícil. Dizer não, então, meu Deus. E para mim é muito legal até mesmo contar isso. Eu vou contar agora uma história um pouquinho pesada para vocês e que é assustadora às vezes para quem não entende. Mas para vocês terem um pouquinho de noção, eu lembro que quando eu comecei as minhas primeiras práticas do Tantra, era muito engraçado, né? Porque então a gente começava a fazer aquelas práticas corporais. Então, respira, movimenta, não sei o quê. E é muito engraçado porque eu lembro que a minha maior lembrança hoje em dia, eu dou risada, porque é interessante pra mim. Pra mim foi uma das coisas, a melhor cura que eu já tive na minha vida foi essa. Porque enquanto eu via todo mundo orgasmeando, só respirando e movimentando, e sim, algumas pessoas das massagens tântricas, né? Todo mundo orgasmeando, eu era basicamente a cara raivosa, que beijava e ficava que nem animal no chão assim. E num espaço de contenção seguro e de integração, é importante isso, porque só ficar na intensidade também, gente, isso pode retraumatizar. Então é necessário que tenha acompanhamento, pessoas, né? E uma condução que te leve a atravessar, e não ficar congelado nesses estados, porque às vezes pode ser também muito forte para o nosso sistema nervoso. Mas para mim foi super importante, e quando eu conto isso para as pessoas, elas ficam, meu Deus, então eu não quero fazer isso, e não sei o quê. E colocam todas as suas objeções na mesa, mas eu posso te falar que para mim, eu também queria orgasmear. A primeira coisa que me vem à mente é que, eu também queria estar sentindo tudo aquilo. Mas hoje eu percebo o quanto que foi visceral e importante, porque o meu histórico é que esse corpo foi muito atravessado e tinha muita dificuldade de estabelecer limites e sair da vítima. Porque, assim, tem muita coisa que sim, eu não vou falar pra você que uma vítima, por exemplo, de abuso é responsável por isso. Não, gente, não. Não, não é não, ponto. Mas eu vou te dizer que eu não sou responsável pelo que aconteceu, mas com certeza recuperar minha força, porque eu sou valiosa o suficiente para seguir e reencontrar minha força para atravessar e voltar à vida, assim como seja vítima de abuso ou vítima dessas circunstâncias de pessoas que atravessaram esse limite e que isso afetou, de certa forma, as nossas percepções sobre nós mesmos, né? De achar que eles é burra, de achar que eles é incapaz, de que eu não posso comunicar minhas ideias porque eu tenho dificuldade, né? Às vezes de escrever corretamente ou de falar em público, e na verdade se tornaram os meus maiores talentos. Só queria falar isso. Mas, sabe, distorce a nossa noção de realidade sobre quem a gente é. Então, eu sentia muita raiva e eu não gostava de admitir que eu sentia raiva, porque isso me faria uma pessoa menos espiritual, uma pessoa que não era mais vista como boazinha, e sim raivosa.
Só que essas experiências, né, eu lembro que naquela época eu tive a oportunidade, então, de fazer um sadhana de 21 dias em devoção a Kali. Kali na veia, sou dessas. E foi uma das coisas mais bonitas, assim, para mim, porque eu podia não estar orgasmeando, mas eu reaprendi dentro do meu corpo o que eu não estava mais disposta a tolerar, sustentando esse papel da boa menina, da boazinha, que diz sim para todo mundo, e que aqui não é que não sentia raiva, só não queria admitir. E quando a gente, e assim, avisa os navegantes, quando você não admite que sente raiva, não quer dizer que você não sente, só significa que você sente muita raiva e não admite. Importante. E uma das coisas mais bonitas é que a vida, assim, sexual melhorou, assim, muito. Porque se você não sabe como colocar limites, você é atravessada, inclusive no sexo pra caramba. Mas pra mim, na hora que soltou, acho que não é soltar porque a gente sente raiva. E é lindo sentir raiva, pelo menos pra mim hoje é uma coisa muito incrível. Mas na hora que destravou a raiva, a permissão para sentir, também destravou não só a sexualidade, mas também a minha fala. E cara, que força! Antes eu silenciaria o não, antes eu também silenciaria o gemido do prazer, antes eu silenciaria também de falar aquilo que eu penso e aquilo que eu quero, não só no sexo, mas também para a vida. Também eu percebi nesses 21 dias que eu também acabava contando muitas mentirinhas para evitar conflito. E isso não era justo nem comigo e nem com a outra pessoa, porque então eu não estava sendo 100% honesta. Então era uma forma de me proteger, mas de uma forma evasiva e pouco adulta, pouco desse lugar do tipo, tá, eu vou sustentar isso, qual que é a verdade? Poxa, eu não gostei do que aconteceu, isso me feriu. E querendo ou não, parece que uma coisa vai puxando a outra, a gente vai roubando a autenticidade. E eu comecei a criar uma necessidade de comunicar para o mundo e materializar, que é um dos meus grandes talentos também. Muito. Eu Mas faz admiro. sentido para vocês? Assim, porque às vezes a gente tem tanto medo. E tem uma frase que eu gosto muito, eu vou até pegar aqui para ler para vocês, que talvez seja bem interessante, né? Que às vezes aquilo que a gente mais deseja, que pode ser o prazer mais profundo ou o sonho de realizar algo, né? Então, para mim, seria, quando eu falo isso para as minhas alunas, é às vezes o prazer mais profundo, a conexão mais potente que a gente almeja, que a gente busca alcançar, requer que a gente lide também com os nossos maiores medos ou lidar com aquilo que a gente mais teme. E outrora também vai demandar que a gente faça as coisas mais divertidas e que mais ama. E ainda assim, isso também vai ter a sua grande dose de medo, porque a gente teme o que acontece quando, não só quando a gente tem que lidar com as nossas dores, mas eu te diria que a gente já está acostumado com as nossas dores, mesmo que a gente não perceba, mas lidar com o potencial, com a nossa potência, com a nossa luz, com o nosso amor, com essa êxtase, esse poder sexual na sua potência, é o que a gente mais teme. Porque senão a gente já estaria vivendo isso. O que acontece? Quem fica quando a gente começa a perceber as nossas emoções? Quem fica quando a gente começa a perceber com as nossas tristezas muitos dos padrões que, poxa, por que eu estou sustentando isso se me dói? Se isso está me roubando de mim mesma? Se isso está me desconectando, está roubando a minha alma? E é desafiador às vezes. Faz sentido, gente? Porque, né? Precisa contar a vida inteira, né? Detalhe. E eu acho que isso aumenta muito a nossa autenticidade. Eu percebia que a Elisa não era autêntica. A Elisa abria mão de muitas coisas para ser amada e aceita. Então, para mim, foi um dos pontos essenciais. Eu acho que é isso que traz a potência, a conexão no sexo. Por que será que às vezes é tão difícil para algumas pessoas se conectar com o outro ou sentir essa reciprocidade? Quando a gente começa no nível sexual, da alquimia sexual, quando a gente permanece, a gente não está no sexo enquanto luta, para cada um chegar o mais rápido possível, com medo de que não vai alcançar. E quando a gente começa a sustentar esse fogo sexual da intimidade, da conexão, também vai demandar, e isso acontece muito, que a gente começa a soltar esses mecanismos e todas essas máscaras. Esse calor, ele vai derretendo, literalmente, né? A tudo isso que está desconectando, e não tem como sustentar máscara, a gente vai abrindo esse espaço para ser vista.
Porque a intimidade Sim. demanda uma respiração, a intimidade demanda que a gente sustente o olhar. Não precisa fazer lente se você não quiser, mas vai demandar com que a gente seja muito honesto com o nosso corpo, porque a gente não é capaz de sustentar muito tempo esse bate, 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 bate. Demanda uma lentidão para aumentar esse favor. Quem que você se torna? A dificuldade da intimidade está na dificuldade de sustentar quem a gente é. E é doido, né? Exato. E é muito essa questão, né, da gente sentir o medo, né? Tipo assim, a gente tem medo de sentir dor, mas na verdade a gente tem muito mais medo de sentir o prazer do que a dor, né? Porque realmente para eu sentir o prazer, eu vou atravessar essa dor e eu vou ter que ir muito a fundo, eu vou ter que acessar o meu sentir, eu vou ter que acessar a minha vulnerabilidade para poder sentir o verdadeiro prazer. E isso é como se fosse muito esforço, né? E aí, então vamos ficar aqui na zona de Parece que é muito esforço, né? Parece, né? Para a pessoa é como se ela tivesse que fazer muita coisa para chegar lá e também é isso, ela não vai conseguir sustentar o prazer porque ela tem muito medo do que ela pode sentir ali, do que pode acontecer ali, de como ela pode se expressar ali, o que ela pode soltar. Porque quando realmente a gente começa a descobrir, quando é isso, eu começo a me autoconhecer, começo a destravar e começo a trabalhar essa potência dentro de mim, sai de tudo, sai a leoa, sai a loba, sai tudo de dentro de você. A Kali. Então você, tipo assim, é assustador de ver que tudo aquilo está dentro de você, né? E você, se você realmente não tem um ambiente seguro, e a gente até falando isso dentro de uma troca sexual com um parceiro, com uma parceira, não tem essa segurança, não tem como isso acontecer, não tem como você se autodescobrir dentro desse prazer, dentro desse novo espaço para você se permitir ser, né? Uhum. E é bem interessante porque então a gente cria expectativas de que o outro vai fazer algo mágico dentro do nosso corpo que vai despertar muitas sensações. E mesmo que essa pessoa seja capaz de fazer tudo isso, qual é a probabilidade se a gente está desconectado das nossas emoções? Porque é muito forte, a nossa capacidade de sentir prazer é a nossa capacidade de sentir. Não tem como sentir prazer sem sentir as nossas emoções, amor, alegria. E muitas vezes a gente vai criando essa ideia de que precisa separar o sexual do emocional e fala assim, gente, pelo amor de Deus, vocês não são robô, não. É necessário, inclusive, essas emoções tão desafiadoras para que a gente possa entender como que a nossa sexualidade deseja se expressar. E o que eu mais vejo, né, sem essas práticas corporais, porque a gente acha às vezes que para resolver a vida sexual precisa aprender uma técnica nova de como massagear a Yoni. E sim, é bacana? É maravilhoso, eu aconselho, viu, galera? É maravilhoso. Só que como que a gente pode, então, entrar nesse espaço, sendo que a gente morre de medo do que é capaz de sentir? Se a gente não integra aquilo que está acontecendo aqui dentro, se a gente não consegue entender se esse medo é real ou não. Porque a gente é viciado na nossa mente, a gente é viciado, então, em tomar decisões pela nossa mente do que deveria ser. Então, a gente acredita que o deveria ser o sexo é assim, e às vezes é o sexo pornográfico, só que a gente não consegue dizer não. A gente percebe que tá estranho, a gente diz sim, porque é o que se espera. Muitas vezes por conta de medo de que não vai ter em casa e vai buscar fora. Ou então a gente sente uma certa excitação, mas a gente não entende que o nosso corpo quer talvez não seja isso que você está recebendo, isso que é a única referência do que é o sexo. Então muitas vezes essas emoções que estão ali, elas estão contando uma história. Elas estão contando essa história que talvez essa raiva que você está sentindo, esse medo e até mesmo essa falta de desejo é porque talvez o seu corpo não goste do sexo que está vivendo. E se a gente está desconectado das emoções, como é que a gente vai saber? E isso é uma prática básica, inclusive, de consentimento. Não tomar decisões e escolhas a partir da mente, mas sobre as sensações do corpo para entender. Isso é um sim, um não ou um talvez. E por que meus não sempre são negociáveis? Tem uma coisa estranha aqui, não é? Exatamente, exatamente.
trazer um exemplo, assim, que eu acho que tem a ver, né, com todo esse contexto. Lá atrás também, quando eu ainda não entendia tudo isso, não tinha passado todas essas experiências, curas que o Tantra também traz para a nossa vida, né, eu acho que muitas mulheres sentem isso. Eu acredito que muitas mulheres sentem isso que eu sentia, né? Que é exatamente assim, muitas mulheres têm dificuldade de chegar lá no orgasmo, porque é isso, ainda não conhece esse seu próprio prazer. E o outro também, né, tá totalmente também desconectado de... Também tá, falta informação, falta conhecimento, né, de ter uma conexão ali que facilite o processo de ambos. Então tem já essa dificuldade de chegar lá, e quando chega, que era o que aconteceu comigo, fala, já tá bom, já cheguei, já tá ótimo. Você não quer ir além daquilo. Você não quer se permitir ir além daquilo. Tipo, não, já cheguei aqui, já tá ótimo, já tive um orgasmo e tá tudo certo. E pronto, acabou. E aí, só depois de todas essas experiências, vivências que o Tantra me trouxe, que eu entendi, calma lá, meu corpo tem muito para dizer, meu corpo tem muito para falar, meu corpo tem muito para sentir, não pode parar aqui. É só o primeiro round. Mas exatamente, né? É o medo, porque assim, como é algo que você nunca sentiu, algo que nunca tinha acontecido, né? Então você fica inseguro e também você não sabe que pode ir além, que pode mais, que você consegue mais, né? Então você aceita aquela migalha de si mesmo, né? Por não ter também essa conexão com o seu corpo, com o seu permitir, e aquela migalha do outro também, que tá ali só para te oferecer aquele pouco. Sim, e é bem interessante, né? Porque eu não sabia que existia algo além do depois do orgasmo. Menina, eu vou te falar, gente. Orgasmo bom é aquele que a gente sai revitalizado. A grande maioria de nós aprendeu a sair desvitalizado para deitar e dormir. Mas eu vou te dizer, você pode ter orgasmos com alguém, sozinho ou sem nem se tocar, é possível. Mas que a gente sai com essa força de vida, com um glow criativo, aquela força de existir algo mais. Alguns dizem encontrar Deus nesse próprio corpo. Eu posso afirmar que sim, é possível. Se você é ateu, ateia, é possível se reconectar com seu Deus, facilmente através do orgasmo. Aleluia! É isso, irmão. Aqui a gente é pastora dessa paróquia. Mas, e é forte, né? Existe algo além, porque quando a gente vai cultivando, a gente vai aumentando essa força orgástica, a gente vai percebendo que existe muita vida. Então, aquele cansaço, ele logo é mudado. E é muito interessante, né? Domingo, no sábado, se vocês não sabem, eu sou basicamente uma senhorinha, eu gosto de dormir cedo, tem isso. Eu sou uma pessoa matinal, me pede pra acordar às 5 horas da manhã, a gente tá... É muito mais fácil do que ficar depois das 10 horas acordada. E eu lembro que no sábado eu fiz uma vivência feminina, né? Então a gente foi dormir 2 horas da manhã e tal. Perfeito, acordei no dia seguinte cedo e tive que resolver outras coisas, tá? Patati, patatá, era 6 horas da tarde, tava super cansada. E eu falei assim, quer saber? O que eu vou fazer é uma respiração orgástica, porque eu sou merecedora e eu sou digna, né? Por que não? Depois de uma vivência feminina. E, cara, eu tava com o corpo moído, moído. Assim, sabe quando tá, parece que... Foi só respirar. Respirar e mover, respirar e mover, respirar e mover. E sentir aquelas ondas, sem tocar. Poderia também, né? Eu sou merecedora e digna de todos os tipos. Mas só respirar e mover, respirar e mover. E aquilo lá não era nem uma prática alquímica mais intensa. Mas só de respirar e mover e continuar usando, subindo essa força sexual, eu saí, parecia que nova. Sabe quando aquela roupa amassada, que tá meio úmida, que acabou de sair da máquina, e você faz assim, ó, tá novinho? Eu tava assim, passado 40 minutos. E assim, que incrível a nossa força sexual, porque ela autorregula o nosso sistema nervoso, ela ajuda a regular o nosso sistema endócrino, produzir endorfina, dopamina. E muitas vezes, né, a gente teme tanto esse lugar de que existe algo além desse orgasmo, existe uma profundidade maior do que o orgasmo que a gente vive. E eu vou te dizer que a maior parte das vezes, esse temor, ele vem muito de uma crença popular, que vem também da religião, querendo ou não, mas porque faz a gente acreditar no quê?
Se eu tiver muita energia sexual, eu vou pensar em sexo o dia inteiro. Eu vou ficar viciada, eu vou querer tocar, 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 tocar. Então eu não vou conseguir sair para pensar em outras coisas além disso. Então, assim, a gente pode deixar aqui bem claro que energia sexual forte, você não fica assim, habitolado em querer sexo. Você tem uma vida sexual mudar. Orgasmos com muito mais sensualidade, alegria e glória, muito mais potentes e profundos. Você começa a estabelecer muito mais limites. Mas você quer transformar, você começa a sentir uma confiança de que não é que eu tenho que colocar um terninho e fingir ser alguém que eu não sou para sustentar essa confiança que é fajuta. Não, você começa a se expressar, você começa a tomar pequenas e grandes ações que é para melhorar o seu dia a dia, seja falar um não, ou então iniciar um projeto, ou então começar a perceber aquilo que você não quer mais tolerar na sua vida. E começar a buscar pessoas que estão nessa mesma busca. Sim. Não precisa ser todo mundo tântrico, mas assim, que tem coisas que realmente agrega, porque a sua sensibilidade está muito maior para aquilo que você quer e aquilo que não. Isso ajuda muito Sim. a desconstruir o merecimento. E o que eu vejo é energia sexual forte não é se você pensa em sexo ou se você é celibatário. Tem muito mestre tântrico que é celibatário e fazem dinheiro pra chuchu. Adoro! Tem várias pessoas que têm muitos parceiros, têm uma vida sexual maravilhosa e também fazem muito dinheiro. Depende da linha que elas querem buscar, é aquilo que elas querem vivenciar no momento. Mas uma coisa você pode ter certeza, elas não ficam habitoladas em sexo o dia inteiro. Quem faz isso é quando a gente está em desequilíbrio da nossa energia sexual, do nosso emocional e da consciência, e a gente está tentando fugir de algo, anestesiar, usar essa descarga e não essa recarga para anestesiar alguma coisa que é extremamente desconfortável e que a gente não quer lidar. Isso também é uma grande chave, da mesma forma quando a gente não busca sentir prazer, e nunca estou dizendo que é se tocar, ou então ter um orgasmo ou se transar com alguém, eu estou falando não sente prazer em ser quem se é, que vai rejeitando o externo, mas acima de tudo, se rejeitando a ponto de se anular. Isso também é um bloqueio. Porque você não precisa Sim. ser transante, múltiplos parceiros. Você pode ser celibatário se você desejar, mas a questão é, o ser humano que está aqui, ele está sentindo prazer, ele está conectado com a vida ou não? E quando a gente começa a pensar nisso, a gente abre um rol na nossa mente que energia sexual forte é estar conectado com a vida forte. Seja de se inspirar e criar algo, seja sim de se conectar com um parceiro em níveis profundos, seja de ir em busca, né? Então, começar a perceber, e para mim, pelo menos, é um rezo com o corpo, de sentir essa força e reconhecer eu enquanto divindade, eu enquanto essa força. E daí é muito mais fácil ser confiante. Embora não tenha a confiança maior do mundo, mas confiar que eu sou tudo aquilo que eu preciso ser e que lindo. Sim. O que você acha, Amanda? É por isso que eu trago as rapidinhas orgásticas no dia a dia, né? O que é a rapidinha orgástica, né? Exatamente você ativar essa energia para usar para o seu dia. E entender que toda esse êxtase, essa gostosura tá... Né? Estou viva, tenho energia, tenho disposição, está disponível ali para você usar. Está disponível ali para você usar, né? E existem diversas formas de fazer isso, né? Através do seu trabalho, do meu trabalho, de outras formas, mas a questão é que é possível, a gente tem total capacidade de ativar esses orgasmos que são muito além desses pequenos orgasmos que a gente aprendeu que são bem fajutos e escassos na nossa vida e só através de um sexo, né? E a gente entender que a gente consegue sim começar a expandir esse orgasmo no nosso dia a dia. Através do nosso corpo, com o nosso corpo. Então, eu amo também. Tenho que ir para academia. Cara, vamos fazer uma rapidinha orgástica aqui, vamos movimentar essa energia, porque eu vou com outro gás, né? Então eu tenho, nossa, hoje eu tenho um dia tenso de trabalho, um monte de coisa para fazer, então bora movimentar essa energia para você já mudar o seu astral, você começar a sentir uma alegria, um tesão, né? A criatividade começar a transbordar dentro de você, começar a surgir soluções, ideias. Então é foco, concentração. E essa questão também da nossa autoconfiança muda pra caramba. A forma como você se posiciona no mundo,
o seu corpo, como ele se movimenta, a sua fala, como você se gesticula, como você olha. Tudo isso muda quando você começa a trabalhar essa energia potente, magnética dentro de você. A sua autoconfiança, a sua segurança consigo, com a sua forma de ser e com o seu próprio corpo. E isso reflete na vida sexual, porque se você tá dessa forma, é muito mais fácil se conectar. A gente cria uma ideia que a gente precisa ser alguém diferente para ser desejada ou para ter a vida sexual, entre aspas, desejada. Só que a verdade é, vamos começar a naturalizar que o nosso prazer é mais do que suficiente, que não tem nada mais gostoso, bonito e perfeito no mundo que uma mulher que está se sentindo dessa forma e que diz sim para essa relação. Que daí sim pode ser independente de como que você gosta de fazer, que tipo de como que você deseja se expressar. Se você quer mais rápido, se você quer mais lento, já não importa mais, porque aqui você está respeitando seu corpo e está se entregando. Então você percebe que quando a gente vai para o sexo querendo escapar ou vai para o sexo inteira, é muito mais fácil de fluir. Então é interessante sim a gente ter esses pontos de conexão. Porque senão a gente vai para o sexo morrendo de medo daquilo que a gente pode perder o controle de. Mas se a gente já começa a vivenciar a tudo isso, sentir tudo isso, cultivar, aprender a lidar, a fluir, o que acontece quando a gente vai pro sexo, quando a gente para de achar que as nossas expressões podem ser estranhas e que essas emoções estão indicando algo e que você aprende a comunicar, você aprende a se sentir segura e a confiar no outro que vai ser respeitado e não ter o medo de falar e parecer estranho, mas que quando a gente traz isso de uma forma natural, cria mais segurança para se entregar e não o inverso. É doido, né? Como a gente cria ideias do que deveria ser a conexão silenciando do que a conexão com essa sinceridade. E realmente, eu sou tudo aquilo que precisa ser, eu sou merecedora desse prazer. Assim como o outro também é. E que potente é isso. E eu acho que essa é a grande transformação. Não, pode terminar. A entrona. Não, mas existe exatamente, né? O sexo antes do Tantra e o sexo depois do Tantra, né? Existe muito essa diferença, porque o sexo antes do Tantra, na minha visão, é o sexo que é por obrigação. É aquele sexo, principalmente a mulher, que ela vai fazer para cumprir tabela ali. Tipo, não, eu vou fazer porque eu sei que eu tenho que servir, né? É sobre o outro, eu tenho que servir meu marido, se eu não fizer ele vai procurar fora. Eu tenho ainda amigas da minha idade aqui, 37 anos, que estão dentro de um casamento que ainda tem esse pensamento que tem que fazer sexo para cumprir com um dever, com uma obrigação, porque senão ele vai procurar fora de casa. Então, não é algo com prazer, não é algo gostoso, não é algo satisfatório. Então, realmente é algo seco, né? O sexo antes do Tantra é algo limitado, é algo sexo, é algo obrigatório, sem prazer. Né? Estou ali cumprindo com um dever, com uma obrigação. Agora, o sexo depois do Tantra é algo muito leve. É algo muito gostoso. É algo assim muito prazeroso, porque você já entendeu que não é sobre o outro. Não é uma conexão e não um serviço. É sobre nós dois juntos, é um trabalho em conjunto. Só que quando, óbvio, você vem nesse trabalho individual com o seu corpo, chega ali com o outro, tá muito fácil de expandir, tá muito fácil de se entregar, tá muito fácil de sentir, porque você já aprendeu a lidar com essas barreiras do medo, que faz com que você queira criar um limite. Não, só até aqui. Só vou até aqui, não posso ir mais, não posso ir além. Mandinha, aqui falta 1 minuto e às vezes a live fecha, então a gente pode ir encerrando. Desculpa cortar essa fala, porque eu concordo plenamente, eu só não quero a gente acabar do nada. E, gente, eu vou deixar aqui o meu super agradecimento a Amanda e a vocês. Super convido vocês a conhecer mais o trabalho da Amanda. Ela tem um trabalho do Tantra todo dia que é incrível. Inclusive, ela está fazendo, está mostrando como que é a experiência no dia a dia. Então, sigam o perfil dela. Também deixo convite para vocês, se vocês querem entender um pouquinho mais sobre as práticas de alquimia sexual, eu vou deixar liberado no link da bio uma condição especial por 24 horas para vocês aprenderem a fazer as práticas de alquimia sexual chamado Pelvis Vital.
para vocês trabalharem essa conexão no dia a dia e despertar essa força sexual para aumentar a confiança e a libido. E pode falar, Amanda. Desculpa. Eu que né? sou grata mais uma vez por essa oportunidade. Muito obrigada, muito feliz. Adorei estar aqui novamente. Gratidão, gente. Gratidão, Amanda. E fica aqui o convite para retornar e a gente conversar mais. Mas é isso, gente. Sim. Um antes e um depois de usar essa força sexual para transformar a nossa vida.